Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de AutoCAD. Eu sou o professor Fernando, vou estar com vocês em mais esse tutorial de AutoCAD. Hoje nós vamos estar avançando em algumas questões referentes ao modelamento 3D. Vou estar passando para vocês figuras um pouco mais complexas. Recomendo que vocês assistam o vídeo pausadamente, que vocês assistam com calma, que vocês tentem fazer os exercícios, o passo a passo, aí na casa de vocês, né? Sempre vocês têm essa opção do ensino remoto justamente para assistirem com mais calma, assistirem com mais tranquilidade. É, Recomendo que vocês baixem a versão do estudante do AutoCAD e que vocês tentem executar aí na casa de vocês, onde vocês acharem melhor tá fazendo aí, tá legal? Então já estou com o ambiente do AutoCAD aqui aberto, já abri o programa. Eu vou clicar aqui em iniciar desenhos. Clico em iniciar desenhos, já vai abrir aqui o ambiente de modelagem em 3D aqui para nós, né? Então, qual vai ser a figura que nós vamos executar hoje? Hoje nós vamos executar essa figura aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Uma figura relativamente simples, né? Um prisma retangular aqui com esse canal aqui simétrico no meio da peça aqui, ó. Tem um canalzinho aqui, ó. Vocês podem ver. Eu vou estar ensinando como posicionar esse canal aqui no centro da peça. Então, e depois nós vamos fazer a extrusão da mesma forma que nós vimos lá no prisma de raio externo e interno. Então não tem segredo, procedimento bastante simples aí. E só prestar atenção e acompanhar o passo a passo esse tutorial, fazendo pausadamente, né, pessoal? O segredo aqui é basicamente assistir as aulas e tentar executar aí na casa de vocês. Então, nós vimos lá que o prisma ele tinha um raio para dentro aqui da peça, né? Ele tinha um raio aqui para dentro. Na aula anterior nós vimos. E aqui no lado esquerdo a mesma coisa. Tinha um raio cortando a peça aqui. Agora nós vamos fazer esse canal. Então como é que a gente vai começar aqui? Primeira coisa é interpretar a figura, né? Interpretar a figura para poder começar a executar. Então é um retângulo extrudado. Ele tem a medida de 60 no comprimento aqui, como vocês podem ver. E ele tem 35 de altura. Aqui, ó. Tem a cota aqui. Então eu vou começar o modelamento fazendo um retângulo com 60 por 35. Tá legal? Então vou abrir aqui o ambiente do AutoCAD. Seleciono primeiramente o comando linha. Teclo o F8 para manter o ortogonal ativado. F8, sempre com o ortogonal ativado, ele já vai falar para mim aqui embaixo que ativou o ortogonal. Está carregando, ele toda vez que aparecer essa ampulhetinha é porque está carregando, ele pode ser que demore um pouco para carregar, é assim mesmo. Esperar ele carregar aqui rapidinho. Vamos ver aqui.
Beleza, vou pressionar o F8 então. Olha lá, ele já ativou o ortogonal aqui para mim, ó. Caixinha de comandos aqui, ó, ortogonal ativado. Então eu vou iniciar o desenho aqui, 60 por 35. Vamos lá. Então seleciono o comando linha, puxo para a direção que eu quero fazer a linha, abriu a caixinha de texto, bato 60 no teclado numérico, pressiono Enter. Dou um zoom com a bolinha central do mouse, vai aproximar da linha e eu continuo desenhando o perfilzinho em 2D aqui. Direciono o mouse para baixo, abriu a caixinha de texto, jogo 35 no teclado numérico, pressiono Enter. Vou para a esquerda agora, abriu a caixinha de texto, jogo a medida de 60, teclado numérico, Enter para confirmar. Vou para cima, bato a medida de 35 na caixinha de texto para finalizar aí o início do nosso perfil aqui. Aí, o que acontece? Próximo passo agora é fazer essa medida de largura aqui que ele tem de 10 milímetros. Tem 10 milímetros de largura aqui. Então, como é que eu vou fazer? Vou dar... Aqui as linhas elas estão soltas, ó. Quando eu clico em cima da linha, ó, as 4 linhas estão soltas. Eu preciso unir essas 4 linhas em uma só. Como é que eu vou fazer isso? Vou dar o comando, vou digitar unir no teclado, ó. À medida que eu digito, ele já aparece aqui para nós, unificar, unir. Clico, seleciono o comando, dou um duplo clique para selecionar as 4 linhas e pressiono o Enter para confirmar. Beleza, transformei as 4 linhas em uma só. Agora, para fazer a extrusão, eu preciso dar o comando região. Preciso falar para o AutoCAD que eu quero transformar esse perfilzinho numa região. Então, como é que eu faço isso? Escrevo no teclado região, olha lá, região, ele já vai aparecer aqui para mim, comando, seleciono, e aí eu faço a seleção daquilo que eu quero transformar numa região. Pressiono o Enter para confirmar, e ele já fala aqui para mim, ó, uma região criada. Então, o nosso perfilzinho foi transformado numa região. Beleza? Próximo passo agora, fazer a extrusão aqui com 10 milímetros. Né? Vou prolongar aqui o perfil, transformar ele num sólido. Então eu venho aqui, comando extrusão, seleciono o meu perfil que eu quero extrudar, pressiono a tecla Enter para confirmar o comando, e aí ele vai pedir aqui, ó, especifique a altura da extrusão. A altura, como nós vimos lá na folha de instrução, é 10 milímetros. Então bato aqui 10, Enter para confirmar, ele criou a extrusão. Ele criou a extrusão. Aí, como é que eu faço para visualizar a extrusão, né? Dessa forma aqui fica meio difícil, porque ele está na vista estrutura de arame aqui. Eu preciso selecionar aqui, ó. Preciso selecionar o conceitual. Eu já vou ver ali o sólido, ó. Já vejo o sólido criado. Aí quando eu venho aqui na vista, seleciono uma outra vista aqui, ó. Na parte superior direita da minha aba de comandos, ó. Olha lá, eu já consigo visualizar que
ele criou aqui o retângulo extrudado formando um sólido. Beleza? Criou aqui o retângulo que a gente quer, que vai servir como base para o nosso desenho. Ó. Vou mostrar novamente aqui. Ó, como ele está aqui. Tentar posicionar ele, dar um órbita aqui, ó. Vou posicionar ele de uma maneira que fique visivelmente mais clara aqui. Vou orbitar aqui, ó. Então ele está mais ou menos assim, né? Tá. Vou pegar aqui, está mais ou menos assim, ó. Fiz aqui o retângulo de base aqui, né? Deixa eu orbitar mais uma vez aqui. Tá mais ou menos essa posição aqui. Mais ou menos essa posição. Então, fica fácil a interpretação agora para entender o que eu quero fazer, né? Agora, eu preciso criar aqui esse rasgo, preciso fazer esse rasgo aqui dentro da peça, né? Ele tem esse rasgo passante aqui, cortando a peça inteira. Eu preciso posicionar aqui, então, criar o perfilzinho, né? Vou criar o perfilzinho aqui, um perfil retangular também. Vou selecionar uma face. Vou criar o perfil retangular, posicionando ele nessas coordenadas aqui, ó. Ele é da parte superior para baixo. Ele tem a medida de 10. Ele tem 15 de altura, aqui, ó. E ele tem 10 de baixo para cima. Tá legal? E aí, como é que eu sei a medida do comprimento aqui? Medida do comprimento vai ser 60 menos 10 dessa extremidade direita e menos 10 da extremidade esquerda. Então vai ser 60 menos 20. Então a nossa figura aqui, ela tem 15 de altura por 40 de comprimento aqui. Dessa forma que eu vou fazer o rasguinho aqui na nossa peça. Então, seleciono uma face, a qual eu queira iniciar o rascunho. Deixa eu posicionar ele legalzinho aqui. Vou desenhar ele aqui, posicionar ele numa face aqui. Então, ele tem 10. Vou criar uma nova camada aqui para mudar de cor, ó. Tá na cor branca aqui. Vocês estão vendo aqui que, ó, tem uma aba de camadas aqui. Ele tá na cor branca. Eu vou criar uma nova camada em uma cor diferente para diferenciar esse branco aqui, senão eu não vou conseguir enxergar a linha que eu for fazer. Então eu venho aqui camadas, venho aqui no botão propriedades de camada. Nesse botãozinho aqui, abriu a caixinha de ferramentas aqui, nesse botãozinho de cima. Vou criar uma nova camada aqui, vou chamar de camada 2. Renomear ela como camada 2. E vou selecionar uma cor aqui para a camada. Vou selecionar um vermelho aqui, para ficar mais fácil a visualização, para diferenciar bem do branco. Beleza, criei uma nova camada aqui. Agora eu vou desenhar o perfilzinho nessa face da peça aqui. Seleciono a camada que eu criei aqui. Beleza. Aí, vou posicionar, vou começar a fazer as linhas de construção aqui do meu esboço. Então eu vou criar uma linha aqui com 10, ele tem 10 de cima para baixo, está posicionado no 10. E daqui para cá, nós vimos que ele tem 10 também. Da direita para a esquerda também tem 10.
Beleza, já tenho aqui como se fosse o vértice onde ele vai ser criado, vai ser nessa posição aqui. E aí, minha figura ela tem 15. Ela possui aqui a altura de 15, ó. Vou começar a fazer o esboço aqui, o rascunho com 15. Venho aqui no comando linha novamente, seleciono o comando linha. Nessa extremidade que eu posicionei, dou um clique no vértice de início aqui da peça. Abriu a caixinha de texto, eu dou a medida de 15 aqui. Medida de 15, beleza, criou a linha ali, ó. Criou a primeira aresta do meu rasgo. Aí, agora eu preciso fazer a medida do comprimento aqui, ó. Como que vai ser a medida desse comprimento? Se eu tenho 60 no total e eu tenho 10 de distanciamento aqui na direita e 10 de distanciamento na esquerda, sobra 40, né? Então, essa medida desse vértice até esse outro vértice aqui, de uma extremidade à outra, só pode ter 40, né? 60 menos 20, lá tem 40 aqui, então, a medida do comprimento do rasgo. Então, vou fazer aqui, seleciono o comando linha, vou desenhar aqui com 40. Beleza, criou aqui. Foi criada a linha aqui. Agora eu preciso subir aqui para fazer a medida que é igual a essa. Fazer a medida que é igual a essa aqui. Só visualizar aqui. Preciso fazer a altura aqui. Abriu a caixinha de texto. Jogo a medida de 15. Enter para confirmar. Agora é só fechar, né? Ficou fácil aqui. Só fechar. Tá desenhado aqui o perfilzinho do rasgo que eu quero fazer na peça. Tá feito o perfilzinho aqui. Posso apagar essa linha aqui, né? Essa parte que sobrou aqui não vou usar para nada. Então eu seleciono o comando Trim, aqui nesse botão. Pressiono a tecla Enter para confirmar o comando e seleciono aquilo que eu quero cortar. Não cortou? Você viu que não cortou? Não tem problema. Seleciona a linha. Selecionar somente a linha que eu quero apagar aqui. Pera aí. Deixa eu apagar essa camada aqui. Ficou difícil para selecionar, pessoal? Não tem problema. Você pode apagar a camada. Apago a camada branca aqui, ó, nessa lâmpadazinha. Apago a camada branca. Vou excluir aquilo que eu não quero. Eu não quero essa linha e não quero essa linha. Seleciono, pressiono Delete para apagar. Beleza. Vou religar a camada branca. Venho aqui em camadas. Acendo na lâmpada aqui a camada branca. Ele volta para mim aqui. Tá aí o nosso retângulo com o perfil que eu quero extrudar desenhado nele aqui. Estou com as duas camadas acesas agora. Esse comando é muito interessante, tá, pessoal? Só para comentar aqui a respeito dessa função de apagar uma camada que você não queira. Ó, por exemplo, se eu quiser apagar a camada vermelha aqui, clico em cima aqui, ó. Ela some, ó. Some a camada vermelha. Não é que ela some, é que ela fica oculta. Eu deixo ela oculta aqui. Ela está aqui, mas ela está oculta. Se eu quiser ligá-la novamente, ó, clico na lâmpadazinha, ela volta. Então, é outro recurso muito interessante aí que vocês podem estar utilizando para realizar o modelamento de vocês. Tá legal? Então, agora eu tenho o perfilzinho aqui, mas ele está solto, ó.
As linhas estão soltas. Tenho 4 linhas separadas. O que eu preciso fazer? Preciso unificar essas linhas. Preciso transformar essas 4 linhas em uma só para realizar a extrusão. Então vamos lá. Como que a gente faz? Comando unir, né? Bato aqui no teclado o comando unir ou unificar. Ele já vai abrir aqui para mim, clico em cima e aí ele pergunta aqui, ó, selecionar objeto para união, para unir de uma vez. Então, clico nas linhas que eu quero unir, vermelhinho aqui, e dou um Enter para confirmar. Beleza, já tenho agora as 4 linhas vermelhas aqui, ó. Opa, vou apagar aqui essa camada. Olha lá, agora vocês vão ver. Tenho as 4 linhas vermelhas unificadas aqui. O que eu faço agora? Dou um comando região. Comando região. Enter para confirmar o comando. Ele já pergunta para selecionar os objetos aqui. Vou selecionar a linha que eu unifiquei. Enter para confirmar o comando. Está criada a região aqui. Opa, vamos ver o que aconteceu aqui. Parece que sumiu. Ele criou a região aqui, ó. Então ele criou a região. Ficou um pouco difícil a visualização, porque quando eu criei a região, ó, percebam que a linha que era vermelha ficou branca aqui. Não tem problema. Só eu mudar para aqui para visualização e estrutura de arame, ó. Você clica aqui nesse botão e vem aqui para a estrutura de arame. Eu tenho aqui a visualização das linhas que eu criei. O que eu faço agora? Eu vou extrudar esse perfil aqui que eu quero recortar da peça. Eu vou extrudá-lo. Seleciono o comando extrusão. Ele pergunta aqui, selecione objetos para extrusão. Clico no perfil que eu quero extrudar. Dou um Enter para confirmar. Aí vocês vão ver o que está acontecendo agora, ó. Ele vai pedir a altura da extrusão. Como eu quero passante, vou mudar aqui para visualização conceitual. Só para facilitar aqui, ó. Vou dar um conceitual. E vou dar uma extrusão aqui. Selecionar o comando extrusão aqui. Mudar para a estrutura de arame, ó. Seleciono o comando extrusão. Espera aí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Aqui, pessoal, então eu dei o comando extrusão aqui. Ele vai pedir a altura da extrusão. É só falar para ele que eu quero 10, né? Ó, vamos voltar para a nossa figura aqui. Ele é 10 passante aqui. Então o rasgo vai ser com 10 também. Ele tem 10, ele é passante. Ele tem a mesma dimensão da largura da peça. Então é só falar para ele aqui que você quer com 10. Enter para confirmar. Aí fez a extrusão. Só que como eu estou em estrutura de arame, eu não consigo ver aqui. Vou para o conceitual para entender o que está acontecendo. Então eu tenho o perfil externo e tenho o outro interno extrudado aqui. Eu vou dar um comando subtrair para tirar um do outro. Subtrair, Enter para confirmar. Seleciono o externo do interno. Peraí. Deixa eu dar uma órbita aqui para ficar mais fácil.
para a estrutura de arame para facilitar a visualização, ó. Tem um perfil externo e um interno. Eu quero subtrair um do outro. Então eu dou um subtrair. Seleciono esse grandão desse pequenininho. E aí o que aconteceu? Tá feito o rasgo aí, ó. Então tá feito aí, pessoal. Deixa eu mudar aqui para olha lá, tá feita a peça com o rasgo. Olha lá como é que ficou. Foi feito o nosso retângulo, prisma retangular com um rasguinho aí. Tá legal? Pessoal, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.